Amém. A paz do Senhor a todas. Boa noite. E aqui hoje à noite nós temos o privilégio ter nossa líder incrível, a pastora a missionária Ivana Norris. Ela é uma referência para todas nós e ela realmente é um excelente exemplo de o que é para ser uma mulher de Deus de verdade. Ela tem uma visão incrível pelas mulheres de Ipubi e Brasil, e ela tem também uma visão e ela ama esses jovens de Ipubi também, eu sei disso. Então, sem mais demora, eu gostaria de deixar ela falar completamente à vontade, abertamente para nós. E a pastora Ivana pode orar para nós e, por favor, fica à vontade de falar o que está no seu coração para todos nós jovens aqui de Ipupi. A paz do Senhor, queridas, no meu coração, paz do Senhor para a irmã Tiffany, paz do Senhor para todos vocês que estão ouvindo neste momento. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês, estar com a Thalita e todo esse grupo maravilhoso que faz parte das filhas de Sara. E sem mais demora, vamos orar, né? Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Eu quero aprender com vocês e vamos aprender com a palavra de Deus, né? Nessa noite. Senhor, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, neste dia, por estarmos juntas contigo, Senhor, tratando das coisas do seu reino. Fala conosco de uma maneira tremenda e especial nessa noite. Amém. Para mim é um privilégio grande, como eu falei, estar realmente falando neste dia. Os jovens estão no meu coração, as filhas de Sara são a minha referência. Eu amo demais vocês e me espelho em vocês e quero muito que este departamento, no caso, esta sua visão, né? Esse dia a dia que vocês estão trabalhando, essa assessoria do departamento das filhas de Sião sejam bem-sucedidas a cada dia. E deixa eu começar falando para vocês que todas as jovens, vocês foram chamadas para estar acima da mídia. Foram chamadas para ser mais, muito mais. Eu vivi numa geração que não havia questionamento em nada. Você obedecia aos mais velhos e ponto final. Se a mãe, o pai, o avô, o que fosse, o tio, quem você fosse criada, falasse para você, você não pode subir. E acabou. Você não subia, não questionava nada, e muitas vezes você perguntava por que eu tenho que subir? E a resposta era porque você tem que subir. Hoje, os jovens vivem em uma geração de questionamentos, imposições, determinações da mídia, imposições com diretrizes que são sugestivas pela inteligência artificial. Você faz aquilo que a inteligência artificial te sugere, o que os amigos sugerem, o que o povo está pensando, querendo para agradar todos eles. E hoje em dia, a expressão de maior destaque é realmente ser um influencer. E esse termo influencer ou influenciador digital, em português, refere-se a indivíduos que eles utilizam as redes sociais para impactar o comportamento e as decisões de compra dos seus seguidores, também que eles vão agregando o entretenimento, a moda, os esportes. Então, aquilo que o influencer faz e fala é aquilo que os jovens de hoje em dia, dessa geração, querem fazer para justamente ficar na moda, ficar fazendo parte deste grande processo. Mas olha, essa ideia de ser o influencer começou não agora, não. Começou com o próprio Deus. A Bíblia fala sobre a posição do Senhor conosco. Jesus falou que nós não podemos nos conformar com esse século. E ele falou que nós temos que ser o sal da terra para dar o sabor,
que nós precisamos transformar o ambiente em nosso redor através da nossa fé e do testemunho. Então, a ideia de ser um influencer veio do próprio Deus. O apóstolo Paulo falou para Timóteo que ele devia ser o padrão dos fiéis. Então, quando você é um padrão, você é um influencer. É um exemplo vivo, é um exemplo autêntico na fé, especialmente os jovens que podem influenciar a essa geração que está acontecendo no momento. Agora, essa geração está relacionada tipo à conduta, como é que você se comporta, como é que você se comunica, como é que é o seu amor, como é que é a sua pureza, a sua fidelidade, como é que nós vivemos de acordo com o evangelho. É tipo assim, inspirando, influenciando pessoas a fazer o mesmo que nós. Porque eu fui jovem, você é jovem, você está fazendo uma grande diferença. Pessoas estão te olhando com outro prisma, veem você diferente. Já na minha época, eu achava os jovens assim muito mais alegres, espontâneos, eles faziam amizades facilmente. E eu desejava ter o que os jovens da igreja tinham. Então, muitas pessoas acham que você estar na igreja, você está restrito de participar de alguma coisa, você está preso. Mas não é uma prisão, é uma vitória. É uma realização. Você está livre para você fazer o bem e você ama a Deus porque você deseja amar. Você não é obrigado a amar e a viver para Deus. Nós temos livre-arbítrio. Agora, eu entendo que ser um jovem cristão no dia de hoje não é fácil. Você foi chamado para andar na contramão, porque nós que servimos ao Senhor, muitas vezes nós somos considerados completamente diferentes, porque nós somos luzes que estamos andando no meio das trevas. Então, eu tenho 10 sugestões para você nessa noite, para que você analise e também você pode fazer tipo uma checklist, né? Para você ver realmente, vai colocando aquilo ali, pensando aquilo que você já ultrapassou e aquilo que você verdadeiramente pode ser autêntico naquilo que você está fazendo. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que entender e se lembrar todo dia que Deus te amou primeiro. Você não procurou amar a Deus primeiro. Ele te amou primeiro. Desde o ventre da sua mãe, você foi separado, você foi escolhido. E com Deus não existe demora, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. E ao te amar primeiro, Ele teve planos e tem planos na sua vida. Então, isto é muito importante. Eu sou amada, eu sou especial, eu sou preciosa aos olhos de Deus, eu pertenço a Deus. Então, quando você entende que você pertence a esse Deus Todo-Poderoso, então, e começa a se valorizar, você vai saber que você é especial, você vai se sentir especial. A segunda coisa, nunca duvide da sua capacidade, porque é Deus que te capacita. Você pode pedir sabedoria a Deus, que Ele te dá. A palavra de Deus diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. A inteligência, a capacidade, a sabedoria vem de Deus. Então, não tenha dúvidas. Eu não sou capaz, eu estou vivendo nesses dias atuais, mas tantas pessoas têm mais capacidade do que eu. Pode até ser, pode até ter, mas você tem a capacidade que você precisa para atuar nesses últimos dias como jovem separado, uma jovem separada do reino de Deus. Você é maravilhosa, você é linda, você é especial. Não existe ninguém igual a você.
tudo o que acontece na sua vida está controlado por Deus. Até o seu pensamento, antes de você pensar, Deus já sabia aquilo que você ia pensar. As suas digitais, todas elas são diferentes. Outro dia eu estava comentando com as irmãs que cada, vamos dizer, desenho, né? Porque isso aqui é desenhado, né? As suas digitais são desenhadas. E nunca nenhuma é igual à outra. Então, eu estava lendo um artigo e eu descobri que todas essas diferenças que nós temos nas nossas digitais dependem da maneira como nós nos movimentamos no ventre de nossa mãe. Então, até os gêmeos nunca vão ter as digitais iguais. Por quê? O movimento deles no ventre da mãe foi completamente diferente. Ainda que colocássemos todas as pessoas num só ventre, nós não teríamos as digitais iguais. Por que isso? Porque o movimento é que determina o desenho das suas digitais. Então, você é especial demais, você é única. Você é maravilhosa, você é linda. Diga para você mesma agora: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou especial. E a palavra de Deus fala: você é linda, não vejo em você defeito algum. Porque Deus olha para nós naquilo que nós vamos nos tornar e não naquilo que nós somos. O terceiro ponto que eu gostaria de salientar para você é que você precisa carregar o nome de Jesus na sua vida e não se envergonhar de ser cristão. Porque muitas vezes as pessoas olham e falam assim: mas você é crente? Não é? E você fica meio intimidada muitas vezes, os jovens ficam, né? Porque você fica: por que será que ele está fazendo essa pergunta, está fazendo essa pergunta? Então, não temas, não temas de testemunhar este Deus maravilhoso na sua vida. Deus não te deu um espírito de timidez, mas de ousadia, de você falar que este Deus é maravilhoso na sua vida. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida, queridas, é passageira demais. E só o fato de você carregar essa bandeira e dizer: eu pertenço a este Deus todo-poderoso que me ama, eu sou especial. E para mim é um privilégio tão grande dizer que Deus é o meu Deus. E eu estou pregando esta verdade. Em breve, Jesus vem buscar a sua igreja e eu vou estar no meio desta igreja e vou viver para sempre com o Senhor. O quarto ponto: foque em relacionamentos saudáveis. Busque amigos e amigas espirituais e pessoas que te edifiquem. Fuja das amizades tóxicas e relacionamentos possessivos. Se você tem um rapaz que está interessado por você, um noivo, tá? E este noivo é possessivo e o relacionamento é tóxico, afaste desta pessoa. Não deseje jamais ter contato absolutamente nenhum com aquela pessoa. Não vai te fazer feliz, não vai acrescentar nada na sua vida. Deixe que Deus te coloque no meio de pessoas que vão acrescentar algo na sua vida. Amém? Então, não esqueça, não procure andar com pessoas negativas, pessoas que só colocam você para baixo. Ande com pessoas que acrescentem algo na sua vida, que te ajude a crescer e que você também possa corresponder àquela amizade e ajudar aquela pessoa a crescer na graça e no conhecimento, tá bom? A quinta coisa: fuja das paixões carnais, dos vícios, das discussões.
Muitas vezes brigas, coisas desnecessárias, que você vai ficar discutindo à toa, perdendo o seu tempo com questões que nem vale a pena ficar discutindo, né? Coisas tolas. Os desejos carnais, querida, são passageiros, tudo passa. E um passo que você der errado vai marcar a sua vida para sempre. Aí você fala: e se eu já cometi esse passo? Se eu cometi algo errado, se eu fiz e eu estraguei a minha vida de alguma maneira. A palavra de Deus fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então, zera tudo, começa do zero e nova vida pela frente. Você e eu precisamos fugir da aparência do mal, não olhar coisas pecaminosas, não ler coisas pecaminosas, porque aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos é muito difícil sair, principalmente se você tiver uma mente fotográfica. Então, evite olhar e ver. O salmista falou que jamais eu quero colocar coisas pecaminosas diante dos meus olhos, porque fotografa e fica ali para todo sempre. Né? Se você não colocar embaixo do sangue do Senhor, você fica sempre trazendo à memória as coisas que ficaram. Então, olhando para frente, não olha para a direita nem para a esquerda. Fez algo errado? A palavra de Deus diz: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de toda injustiça. Então vamos deixar a injustiça para lá. E mais uma coisinha eu quero te falar: guarde o sexo para o casamento. Hoje em dia, isso parece até um tabu falar dessa maneira, mas muitas coisas prejudiciais acontecem quando a gente toma atitudes erradas e avança antes das coisas ficarem em seu lugar. Amém. Sexto ponto: desenvolva as suas habilidades. Estude o máximo que você puder. Aprenda. Use os seus talentos para servir a Deus, para servir ao próximo, para satisfazer a sua vontade. Se você gosta de cantar, se esmere em cantar, em estudar. Se você gosta de costurar, olha, eu vou falar uma coisa para você: se esforce na costura. Se você, tudo que você gostar, toda profissão é louvável. E você tem sempre que fazer algo que você ama. Se é na área médica, se é na área da psicologia. Enquanto Jesus não vem, vamos estar trabalhando envolvidas em situações em que nós vamos contribuir para desenvolver o reino de Deus aqui na Terra. Não é pecado você trabalhar, não é pecado você estudar, mas nós temos que fazer tudo, seja palavra ou obra, nós temos que fazer para engrandecer o nosso Deus. Amém? Então é importante que você se satisfaça, você fique alegre com aquilo que você faça, né? Não tema desafios. Use a força da juventude. A palavra de Deus não fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E cada um de nós temos habilidades diferentes, vontades diferentes, e Deus dá o talento a cada um. Eu acho interessante, eu amo a diversidade de talentos. Se eu não tenho um determinado talento, eu vou me alegrar, eu vou celebrar o talento de uma outra pessoa, porque todos nós podemos trabalhar juntos e podemos contribuir umas com as outras. Como nós encontramos na palavra de Deus, já pensou se todos fôssemos boca, não é? Temos dois olhos, duas mãos, e cada um de nós, cada membro do nosso corpo, tem uma função específica e diferente. Então, vamos verdadeiramente usar todas essas habilidades, usar a sua força para a obra de Deus, para a sua vida, como fez Davi, como fez Daniel, né? E tantos outros jovens e mulheres
na palavra de Deus que nós podemos nos espelhar, né? Então, vamos procurar distribuir esses talentos onde quer que nós vamos e vamos poder aprender umas com as outras. Sétimo ponto, não busque perfeição humana. Queridas, parem de ficar se comparando com as outras. Ai, fulana tem isso, eu não tenho. Fulana sabe cantar e eu não sei cantar. Eu gostaria tanto de fazer o que ela faz. Se esforce para aprender. Se esforce para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Não por inveja, não por ciúme, não porque eu quero aparecer porque fulana está fazendo isso, não, mas porque eu quero me esmerar, eu quero dar o meu melhor. Então, quanto mais você se compara, você vai ver que determinadas características você nunca vai ter. Você pode nunca ser igual, mas você pode ser aquilo que você pode ser. Foque em agradar a Deus, não em ser perfeito para agradar os outros. Você tem que estar feliz consigo mesma, agradar ao Senhor e parar de querer ser perfeita. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém bom. A única pessoa boa é o Senhor Jesus. É o nosso Deus que é bom. Ele é que é o perfeito. Nós não somos perfeitas, nós somos perdoadas. E nós estamos a cada dia desenvolvendo este perdão e essa perfeição em Cristo Jesus, que só Ele é que é perfeito. Lembre-se, a juventude é um tempo que nós estamos passando. É um tempo de força, é um tempo de propósito. Eu quero, Senhor, te servir de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu quero que, Senhor Jesus, eu seja o seu espelho. As pessoas nunca vão ver o Senhor face a face só no dia que ele vier buscar, né? Mas você é a única pessoa, o único exemplo do Senhor que as pessoas vão ver. A maneira como você falar, a maneira como você se portar, eles vão dizer verdadeiramente essa é uma jovem diferente, completamente mudada, completamente diferente das outras jovens. Use a sua razão, o seu pensamento, a sua vida para influenciar o mundo para o bem. Número 8, honre aos seus pais e às pessoas idosas. Hoje em dia, eu vejo muita discrepância em relação a isso aí. As pessoas não respeitam mais os mais velhos, as pessoas não honram os pais. Inclusive, essa é justamente uma característica dos últimos dias. A palavra de Deus fala que nos últimos dias as pessoas iam ser desobedientes aos pais. Eu vejo crianças assim quando a gente sai no shopping, na rua, meu Deus, o comportamento dessas crianças completamente diferente daquilo que eu fui criada, né? E eu fico pensando, poxa, ninguém respeita mais, as pessoas não falam mais baixo com os idosos, pelo contrário, gritam demais, né? Não é porque eles não conseguem ouvir, é simplesmente a falta de respeito mesmo. A palavra de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que vivam longos dias na terra. Então, a longevidade é um presente. E você honrar o seu pai, honrar a sua mãe e realmente honrar as pessoas idosas, Deus está te olhando, te observando. E se Jesus tardar um dia, né, você vai reconhecer que você vai ser idosa também. Um dia você vai reconhecer. Eu estou idosa e eu não plantei aquilo que eu deveria plantar. Eu vi uma história, não muito tempo atrás, de uma senhora que estava assim, em caso terminal, numa casa de repouso, né?
Então, ela chegou para o filho dela e falou assim: Filho, eu gostaria que você. Porque o rapaz tinha bastante dinheiro, né? Então, ela falou assim: Eu gostaria que você comprasse tantos ventiladores. Ela deu uma quantidade de ventiladores para fazer umas doações, tantos travesseiros, e fez uma lista de coisas sugestivas para o filho dele comprar. E aí ele falou assim: Mas mãe, por que que você está pedindo isso agora? Você sabe que você não tem muito tempo para viver. Você podia ter falado isso antes. Ela falou: Não, eu não precisava ter falado isso antes. Você deveria ter feito isso antes. Ter visto que eu precisava de ventilador, ter visto que eu precisava de lençóis novos, travesseiros novos. Tudo isso você tinha que ter visto. E eu disse, mas por que que a senhora está falando agora? Para quando você vier para cá, para essa casa de repouso, você ter tudo aquilo que você não me proporcionou. Então, muitas vezes, queridas, nós temos que entender que a vida é um processo. Aquilo que você planta, você colhe. E você, como jovem, com essa ideia maravilhosa, linda que você é, levanta todo dia, diga assim: Olha, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou especial. A palavra de Deus fala que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se você não se ama, você jamais vai poder cumprir esse mandamento. Então, se ame e plante aquilo na sua vida que você vai colher no futuro. Número 9, faça diferença. Você não precisa ser famosa, rica, influente demais com as pessoas e nem excepcionalmente inteligente para fazer a diferença. A forma como você vive pode fazer a diferença. Comece o ensinamento em você, na sua vida. A começar em mim. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença. O seu testemunho muda uma geração inteira. Comece a escrever a sua história de novo. Sabe aquelas vezes que você começa a fazer o seu, não sei se você tinha, mas na minha época eu tinha um diário. Eu escrevia tudo o que acontecia no meu diário. E eu falava com o diário como se eu estivesse falando com o meu próprio amigo. E eu falava: Diário, amanhã eu vou ser diferente. Eu era uma jovem muito tímida, tímida demais. Eu não gostava de falar com ninguém. E muitas coisas que aconteciam eu guardava para mim. Eu tinha minha avó, ela era minha amiga. Mas o meu diário, eu falava com ele como se eu estivesse falando com a pessoa. Depois, quando eu conheci a Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele passou a ser meu amigo. E você sabe, Jesus é o seu amigo. Ele não é fofoqueiro, ele não vai contar os seus segredos a ninguém. Então, eu digo para você, se você for diferente, você precisa ser esta pessoa diferente, sendo corajosa, sendo feliz. A palavra de Deus fala: alegra-te na tua mocidade. Então, você jovem, você com força, você linda, maravilhosa, seja feliz. A Bíblia não é só de regras e restrições. Todas as regras são regras para proteger a nossa alma e o nosso corpo. Sonhe, tem aventuras. Aproveite toda oportunidade que bater na sua porta. Passeie. Conheça pessoas. Tiver um congresso de jovens, vá. Tiver um congresso das irmãs, vá. Você sempre vai estar aprendendo, conhecendo pessoas novas. Eu sei que você, como jovem, você tem dúvidas, você sofre tentações, e muitas vezes você pode até se perguntar: será que vale a pena ser santa, ser separada, tentar lutar contra essa pressão que o mundo faz para que eu siga a correnteza e seja igual a eles? A sensação que vocês vivem é como se muitas vezes você está perdendo
tempo perdendo uma boa parte da vida, de ser feliz, está deixando de aproveitar o dia a dia. Mas isso não é verdade. Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Aproveite todas as oportunidades. Dê um bom testemunho, seja sábia, seja agradável para aquelas pessoas que ainda não conheceram a Jesus. A sua atitude vai influenciar para o bem aquelas pessoas que estão na sua volta. Seja agradável, todas as suas palavras sejam temperadinhas com sal, aquele sabor tão gostoso que faz a diferença. Nem salgado demais e nem sem sal. O seu testemunho vai falar muito alto. As ações, queridas, falam muito mais do que as palavras. E a 10ª coisa que eu gostaria de compartilhar com você neste dia, acima de tudo, ame a Deus. Trabalhe para a sua glória. Leia sua Bíblia todos os dias. Memorize a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você passar por situações difíceis, aqueles versículos, aquelas palavras vão vir na sua mente e elas vão te dar força. Você pode estar se sentindo triste, abatida, e aquele versículo vem: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai ter um novo vigor. Ore constantemente, apresente as suas necessidades a Deus. Pode ser uma coisa simples, pode até ser uma viagem que você quer fazer, pode ser até um vestido que você quer comprar, um sapato que você quer comprar, algo assim tão simples, tão simples, tão simples. Mas Deus ouve a necessidade, a sua necessidade, os desejos do seu coração. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é maravilhosa. Olhe, quando o Senhor fala, eu vos escrevi, porque usou um homem para escrever, porque sois fortes. Ai, só em você sentir aquela fortaleza e você saber que você tem uma força na sua mão, ai, faz com que a sua vida seja completamente diferente. Seja um modelo de cristão. Seja aquela pessoa que outras pessoas vão olhar e falar: ai, queria tanto ser igual a você. Queria tanto. Uma vez uma pessoa falou comigo assim: ai, eu queria tanto ter a sua paciência. Aí eu fiquei assim olhando, eu falei: ai, Senhor, como eu caminhei para chegar até aqui. Eu não tinha paciência em nada, nem esperar um pouquinho na fila eu não tinha. Mas com a experiência, olha, eu gostaria de ter a força que você tem, e muito embora eu me ache forte ainda, mas eu gostaria de ter força. Mas eu gostaria que você tem, mas eu gostaria que você tivesse a experiência que eu tenho. Aí você diz assim: você sabe tudo já, pastora? Não. A experiência que eu tenho em relação a algumas coisas que eu vivi para chegar até aqui. Mas quando eu olho para outras pessoas mais velhas que eu e muitas vezes mais novas do que eu. Você, por exemplo, você pode ter vivido situações que eu não vivi. Você tem uma lição para passar para mim. Você tem algo para me ensinar. E nós juntas vamos trocando experiências e trocando situações que foram aprendizados, e eu posso te ajudar a vencer coisas, e você também pode me ajudar a vencer certas coisas na minha vida. Você pode dizer amém comigo? Muitas vezes você pode se sentir fraco, mas o Senhor está dizendo: você é forte. Eu conto com você. Sua força vem de Deus. Não é porque você é jovem que você não tem luta, que você não passa por depressão, que você não tem angústia, que você não tem medo. Tudo isso você passa também. Mas Deus quer te dar resistência, quer te fazer especial. E Ele tem te dado força para você vencer até aqui. Deus é o seu
confidente, é o amor da sua vida, é o seu melhor amigo. Lembre-se das palavras que ele falou para Josué: não te ordenei eu? Seja forte, corajosa, não se apavore, não desanime, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Então, eu quero que você saiba e entenda que você, como filha de Sara, é muito importante para este mundo e muito importante para nós, filhas de Sião. Se Jesus tardar um pouco mais, você se tornará uma filha de Sião. Você já é. Mas, por enquanto, você está com toda essa força e um pouco mais você vai dobrar essa força e vai continuar sendo o exemplo para todas nós. Então, se você guardar esses princípios e você observar, de repente, você já venceu algumas dessas coisas e você vai se tornar aquela pessoa que vai compartilhar todas essas coisas para várias pessoas que passarem no seu caminho. Então, que Deus te abençoe. E estamos aqui para trabalharmos umas com as outras e vencermos, porque cada dia nós vencemos o mal e fazemos o bem para quem passa na nossa vida. Amém? Amém. Uau. Que riqueza, muitas riquezas. Cada número dentro de si também tinha um monte de riquezas que nós precisávamos ouvir e precisamos lembrar nessa viagem em nossas vidas. Muito obrigada, pastora Ivana. E a pastora pode orar para todos nós que estão nessa Amém. ligação e também que Amém. vão assistir no YouTube. E para aqueles que talvez não participaram hoje à noite, mas o Senhor está chamando ainda, né? Quando eles não estão participando, que eles podem participar e seguir o caminho que o Senhor tem para suas vidas. Senhor maravilhoso, queremos te agradecer neste momento por esta palavra, Senhor. Nós queremos ser influencers, queremos influenciar pessoas que passam os nossos caminhos. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que passamos juntas, Senhor, por essas filhas de Sara, meu Deus, que a cada dia estão vencendo o mal. Mas, Senhor, que palavra, Senhor, tua que vem para nós dizendo que nós somos fortes. Meu Deus, muito obrigado por escrever palavras tão maravilhosas para os nossos corações, palavras escritas, Senhor, com letras de ouro, porque nós somos cartas vivas e especiais para viver em novidade de vida em todas as situações que nos colocar. Em nome de Jesus, abençoa todas essas pessoas que estiveram ouvindo, aquelas que vão ouvir, Senhor, e que elas possam ser usadas de uma maneira tremenda no seu reino e façam a diferença onde quer que elas forem. Em nome de Jesus. Amém.